começar, vamos lá. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos que estejam ouvindo junto conosco, adorando a Deus, com todo o povo da Igreja Assembleia de Deus, Casa de Oração, né? Conforme foi combinado com a igreja, nós faríamos, cada um de nós, um culto no lar e colocaríamos no grupo da igreja, né? Para a edificação de todos. Eu gostaria, inclusive, de pedir aos irmãos que ainda não fizeram um culto no lar, que façam um culto no lar. É agradável a Deus. Não é para agradar pastor nem a ninguém. O culto no lar é agradável a Deus. E colocar no grupo da igreja é para que todos sejam edificados, todos possam adorar juntos. Então, eu gostaria de mais uma vez pedir aos irmãos que não fizeram o culto no lar que façam. Muitas vezes a família fica um pouco acanhada um com o outro, né, de fazer um culto no lar, mas é necessário adorar a Deus não somente na igreja, mas o nosso lar deve ser um altar de adoração. Não é verdade? Então nós vamos começar. Tudo que nós vamos fazer em nossa vida, nós temos que pedir direção a Deus e colocar Deus na frente. E quando se trata de adorar a Deus, principalmente, né? Porque na verdade nós somos fracos e falhos e às vezes nós não conseguimos adorar a Deus de acordo com a vontade de Deus. Nós somos falhos. Então vamos pedir a Deus a direção. Vamos fechar nossos olhos, pedir a Deus. Maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de te adorar aqui no nosso lar. Graças te damos, Senhor, porque Tu está conosco e Tu tem nos livrado de todo mal, tem nos guardado. Graças te damos pela salvação da nossa alma, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor. Graças te damos, Senhor. Agora nós vamos te adorar. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu nos ajuda, Senhor. Nos ensina a te adorar. Senhor, que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Que este culto seja para agradar o Teu coração. Seja para te louvar e te honrar. Porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Aí nós vamos então começar este culto de adoração. Nós vamos começar cantando o hino, né? A Bíblia diz que nós temos que a adoração também, o hino também faz parte da adoração, né? A adoração parte do nosso coração. Ela pode ser com louvores cantando ou falando, ou até mesmo no nosso dia a dia, o que nós fazemos. Então nós vamos agora adorar a Deus cantando um hino. Esse hino é um hino dentro do tema que hoje é Páscoa. Hoje é que nós estamos então adorando a Deus porque Jesus ressuscitou. E esse hino ele fala da ressurreição de Jesus, né? Quem não conhece, presta atenção na letra, que ele fala que ele começa dizendo assim: da sepultura para o céu, Jesus voltou, depois que o pecado aniquilou. Então Jesus aniquilou o pecado na cruz do Calvário, foi levado ao sepulcro, e do sepulcro ele ressuscitou. Vamos cantar aí com a Luísa, que é a musicista. Sepultura para o céu, Jesus voltou, depois que o pecado aniquilou. Com gran poder foi que ressuscitou, e liberdade aos presos proclamou. Tremendo a terra, o sol saudou, pois da morte se levou.
né? Jesus voltou, Jesus veio à terra, morreu e ressuscitou. E hoje nós estamos então adorando a Deus pela ressurreição. Não é verdade? Eu gostaria de ler um trecho na Bíblia Sagrada que fala sobre a ressurreição de Jesus. Está escrito em Lucas, capítulo de número 24, do versículo 1 ao versículo 7. Né? Que diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas aos sepulcros, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com ela. E acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, lhe disseram: Por que buscar o vivente entre os mortos? Versículo 6, só a parte A do versículo 6 diz assim: Não está aqui, porém já ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou, né? E as mulheres foram lá buscar, visitá-lo no túmulo e não encontraram Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha ressuscitado. E essa ressurreição é que nós estamos aqui, então, comemorando ela, né? Porque o mundo teve 2 notícias. Uma foi a pior notícia que o mundo teve. Foi a notícia mais dolorida que o mundo teve. Foi a notícia de quê? Da crucificação de Jesus. É uma notícia dolorida. Quando nós lemos a história de Jesus na crucificação, né, nós ficamos então até emocionados, né, com um sacrifício tão grande que Jesus teve. Mas o mundo também teve a melhor notícia do mundo, que jamais vai haver outra notícia melhor. Qual é essa notícia? Jesus ressuscitou. Né? Não está mais aqui, porém já ressuscitou. Essa é a melhor notícia que o ser humano tem na face da terra. Não existe outra. A Páscoa, ela não é um funeral. A Páscoa, ela não termina com morte. A Páscoa não termina com funeral. A Páscoa, ela termina com festa. A Páscoa, ela termina com o túmulo vazio. A Páscoa termina com Jesus ressuscitado. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. E então ele agora vive pelos séculos dos séculos. Né? Jesus ressurgiu, e a ressurreição de Jesus foi uma demonstração do seu poder e do seu domínio. Jesus tem um domínio sobre tudo na face da terra. Jesus é o dominador dos céus, da terra e de tudo que nela há. Jesus é o dominador da morte, Jesus é o dominador da vida. Então, isso foi a ressurreição de Jesus. Ela nada mais é do que a base do Evangelho de Jesus. No livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, 14, ele chega a dizer que se não houvesse evangelização, aliás, se não houvesse se não Jesus não tivesse ressuscitado, o evangelho não existiria. Não existiria o evangelho de Jesus se Jesus não tivesse ressuscitado. Veja que no versículo 14 do capítulo 15 de 1 Coríntios diz assim: se Cristo não foi ressuscitado, logo é em vã a nossa pregação, e também é em vã a nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria em vão, a nossa fé seria vã. E no versículo 17 ele diz assim: e se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé, e ainda estaríamos nos vossos pecados. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, e nós não teríamos sido perdoados nossos pecados. Por quê? Que conclusão nós tiramos disso aí? Nós tiramos que, sem ressurreição, a nossa pregação seria inútil. A nossa esperança em Jesus não seria uma esperança vazia. Os nossos testemunhos que nós falamos de Jesus seriam testemunhos falsos. Porque sem a ressurreição, o sacrifício de Jesus na cruz estaria incompleto. Por que estaria incompleto? Porque sem ressurreição,
a palavra final seria o quê? Morte. A última palavra seria morte. Mas Jesus não, Jesus terminou com vida, com ressurreição. Nós vejamos aí outros ídolos que são adorados. Por exemplo, Buda. Buda morreu e não ressuscitou. Confúcio, Maomé, Allan Kardec, todos esses ídolos morreram e estão lá mortos, não ressuscitaram. Mas Jesus não. O túmulo de Jesus está vazio. Por que o túmulo de Jesus está vazio? Porque Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus venceu a morte. Jesus tem o domínio da morte. Então a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último. No versículo 18 ele diz assim: eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus morreu, venceu a morte, ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos, e além disso ele tem a chave da morte e tem a chave do inferno. E se nós continuarmos lendo esse livro, nós vamos ver que lá na frente, lendo mais na frente alguns versículos, nós vamos ver que Jesus, então, no final dos tempos, Jesus vai jogar a morte, certo? E o inferno no lago de fogo. A morte e o inferno no lago de fogo, né? Então a ressurreição de Cristo é a base do Evangelho e é a base da nossa ressurreição. Nós cremos que seremos ressuscitados e seremos ressuscitados porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus tem o poder sobre a morte. Veja aqui no livro de João, capítulo 11, versículo 25, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus é a ressurreição e Jesus é a vida. E todo aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele fala então sobre a ressurreição. A Bíblia fala que haverá 2 tipos de ressurreição para os seres da terra, para os homens. Alguns, está escrito também no livro de Daniel, está escrito em Apocalipse, em outros livros da Bíblia, está escrito assim, que alguns vão ressuscitar para a vida eterna com Cristo e gozo eterno. Outros vão ressuscitar para a vergonha eterna, aonde serão eternamente distanciados de Deus e vão sofrer então as grandes amarguras, né? Mas nós cremos, nós que aceitamos Jesus, procuramos cumprir o que está escrito na Bíblia. Nós não temos condição, mas a misericórdia de Deus vai nos levar a ressuscitar para a vida eterna. Então Jesus diz assim, através de Paulo, ele diz em 1 aos crentes de Tessalonicenses, capítulo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. As pessoas que morrerem em Cristo Jesus serão os primeiros a ressuscitarem. Aí ele diz, continua dizendo no versículo 17, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, nas nuvens, ao encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós cremos nessa promessa, porque Jesus morreu para pagar o nosso pecado, foi à sepultura, venceu a morte, ressuscitou, e a Bíblia diz que ele vai voltar. E quando ele voltar, aqueles que já tiverem morrido em Cristo vão ressuscitar e vão encontrar com eles nas nuvens, assim como aqueles que ainda não tiverem morrido, estiverem ainda em vida, estiverem com a vida, buscando ao Senhor, vão encontrar com ele nas nuvens. Quando eu digo buscando ao Senhor, eu não estou falando de religião. Religião não salva ninguém. Não tem denominação. Deus não tem compromisso com denominação. A Bíblia diz que ele tem compromisso com a santidade. Jesus vem buscar, quem ele vem buscar?
aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Quando nós buscamos a Bíblia Sagrada, procuramos cumprir o que está na Bíblia Sagrada, levar uma vida em santidade, de acordo com a palavra de Deus, e crer que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e aceitar e reconhecer que é pecador e precisa de Jesus, este sim, quando Jesus voltar, vai subir com Cristo, independente de religião. Jesus não vem buscar a igreja por nome, não, ele vem buscar a igreja santa, pura, imaculada. A igreja somos nós. Então, que nós possamos, né, reconhecer que a ressurreição de Jesus é a base do Evangelho, é a base da nossa ressurreição. Que nós agora esperamos ser ressuscitados por Jesus, que é o dono da vida e da morte. E a Bíblia diz que ele vai voltar e vai nos levar para morar com ele. Se você quiser também morar com ele, é só aceitar Jesus. É muito simples, é só aceitar Jesus e reconhecer os seus pecados. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos então, a Luísa vai cantar mais um hino e depois nós vamos terminar este culto. Amém? A Luísa vai cantar um hino aqui. Esse hino, ele fala, muito interessante, o que vai haver lá no céu, quando Jesus vier nos buscar. Lá não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá pranto, só alegria. A paz do Senhor para a igreja, amém? Além dos rios azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do Mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de
Que maravilha, hein? Morte e choro nunca mais. Tristeza e dor nunca Aleluia, mais. Jesus. Glória Às a vezes as Deus. pessoas ficam tão preocupadas com as coisas dessa vida que é tão passageira. Louvado seja o nome A do Senhor. pessoa, de repente, está nessa vida, amanhã já está sendo enterrado porque morreu. Tão passageiro, as pessoas brigam, lutam e criam problemas por algo que ele nem trouxe para essa vida e nem vai levar dela. Mas nós temos uma vida depois da morte. É essa que nós temos que nos preparar. Glória a Deus. Nós temos que nos preparar para a vida depois da morte. A vida depois da morte será eterna com Jesus Cristo. Aleluia. Ou será eterna separada de Deus. Então que nós possamos procurar se preocupar mais com a vida além da morte. A morte nada é mais do que um portal a qual nós passamos e vamos então à vida eterna, né? Que Deus possa nos abençoar. Vamos então fazer uma oração para terminar, agradecendo a Deus. Vamos, como é propósito da nossa igreja, orar pelo mundo, orar pelo Brasil e orar pelos governantes do nosso país. Orar pelo nosso presidente, para que Deus possa abençoá-lo e dar sabedoria e que ele seja um instrumento de Deus para libertar este Brasil da corrupção. Vamos então fechar nossos olhos. Mais uma vez, graças te damos, Senhor, por esse culto maravilhoso que nós te adoramos, porque tu és digno de toda honra. Ó Senhor, recebe os nossos louvores, receba a nossa adoração. Ó Senhor, se nós fizemos algo que não está na tua vontade, que tu possa nos perdoar e receber essa adoração para a honra e glória do teu nome. Queremos te pedir, Senhor, por todo o universo, por toda a terra, porque tu és o dono da terra, tu és o dominador da terra. Tudo que está acontecendo está nas tuas mãos, está no teu controle. Então, Senhor, toma a terra nas tuas mãos. Tenha misericórdia dos homens, Senhor. Reconhecemos que somos falhos, pecadores, e que os homens erram, e que os homens, Senhor, não reconhecem a Ti como Senhor e Salvador. Mas o Teu amor é infinito, o Teu amor é maior do que o pecado. Deus de amor, eu te peço agora, Senhor, pelo nosso Brasil, também, Senhor, quanto a este problema no Brasil, põe a tua mão, Senhor, sobre o Brasil, Senhor, protegendo o Brasil de todo mal. Ó, Senhor, e que os homens reconheçam que é Tu, Senhor, porque Tu tem propósito em tudo, Senhor. Portanto, Senhor, que os homens possam reconhecer que Tu que estás, Senhor, no domínio de tudo, Senhor. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, livra Teu povo de todo mal, Senhor. Ó Senhor Deus, e aquele, Senhor, que não te reconhece como Salvador, Senhor, que eles possam te reconhecer como Senhor e dominar todos os céus e da terra. Deus amado, nós te pedimos, Senhor, que Tu entres, Senhor, ali em Brasília, Senhor, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, Senhor Deus, dá sabedoria aos governantes, dá sabedoria ao presidente, ao ministro, aos deputados, senadores e aqueles, Senhor, que não estão de acordo com a Tua vontade, daqueles que estão fazendo algo, Senhor, o contrário da Tua palavra, que Tu possa, Senhor, arrancá-lo dali, Senhor, e colocar aqueles, Senhor, que estão segundo a Tua vontade. Nós te pedimos a Tua misericórdia sobre a nossa nação. Abençoa a nossa nação, abençoa os trabalhadores, abençoa os empresários, Senhor. Ó, Senhor, abençoa os cientistas que estão procurando vacina, Senhor, que estão fazendo remédio. Ó, Senhor, abençoa todos eles, Senhor, porque tudo está nas Tuas mãos, Tu és o dono de tudo. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.